Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala. Nossa sala de estudo, onde nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, buscando o conhecimento, o entendimento da palavra do Senhor. E você, como você já sabe, é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Amém. Que todos sejam bem-vindos. Se preparem aí que nós temos muita coisa boa para aprender com a palavra de Deus. Deus sempre verdade, nos Deus? ensinando, né? Deus sempre trazendo o seu novo para nós, né? Vamos lá, então, fazendo uma breve recapitulada aqui do que a gente viu semana passada. Então, a gente terminou ali a história de Ananias e Safira e seguimos aqui com a história da igreja, né? Vimos que essa era uma igreja que o texto fala, né, que cada vez mais iam se ajuntando e aumentando o número dos crentes nessa igreja. Inclusive, o Larry até comentou semana passada que foi a primeira vez que a igreja de Jesus é chamada de igreja aqui no livro de Atos, né? Então a gente viu ali que muitos sinais e prodígios esses homens, essas mulheres de Deus estavam fazendo ali naquele momento e principalmente levando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. E nós vamos ver aqui a continuação, como isso continuou a incomodar. Né, as pessoas. E vamos dar continuidade aqui a essa história da igreja, a nossa história, né? A nossa história. Então vamos lá, eu quero que você pegue a sua Bíblia e venha junto conosco fazer essa leitura. Desculpe, que você tenha esse hábito sempre na sua casa, sabe, de estar consultando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E quero que você pegue aí conosco. Então nós vamos começar a ler aqui a nossa leitura de hoje no capítulo 5, a partir do verso 17. A partir do verso 17. Vamos lá? Vou ler então. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha só o que a gente vai vendo aqui então, né, Larry? Mais uma vez, essa iniciativa contra os discípulos do Senhor ali, né? Contra os apóstolos, né? Foi tomada mais uma vez por essas pessoas que já anteriormente tinham tomado a mesma atitude com Pedro e João, e agora aqui a gente vai ver eles tomando essa atitude, os saduceus, né, ali dentro do Sinédrio. Na primeira prisão foi só Pedro e João, agora o texto já está nos falando que os discípulos foram presos ali, né, e eles não foram recolhidos como da primeira vez Pedro e João, agora eles estavam numa prisão comum. Agora é uma prisão comum. Antes exatamente, os criminosos, né, da época ali, as pessoas que eram condenadas, eram colocadas. Então eles foram colocados neste lugar, o que indicava um perigo ainda maior. Né? Aquilo poderia terminar de repente numa morte dessas pessoas, né? Exatamente. Acredito que essa era a intenção. Eu vejo, sabe, Andressa, uma coisa que chama a atenção, que ele fala no 17, que eles ficaram cheios de inveja, né? Ou seja, por que você tem inveja de alguém que está pregando uma palavra de Deus, que está fazendo bem para as pessoas, né? Que está ensinando alguma coisa para as pessoas, né? Isso, Andressa, sempre acontece quando existe um interesse por trás, né? As pessoas elas têm inveja porque tem um interesse. Alguém vai tirar daquilo que eu estou tendo aqui, o que eu estou conseguindo aqui, que era exatamente o caso deles, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é isso, né? Pessoas que poderiam ter recebido Jesus de uma forma totalmente diferente, poderiam ter tido um tratamento totalmente diferente a ele, né? Agora, o que eles estão fazendo? Além de não crer e não acreditar, mesmo vendo, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo, eles estavam vendo que já tinha muitas pessoas ali seguindo os apóstolos, né?
Eram mais de 10 mil pessoas nesse momento ali, né? Que estavam seguindo eles, que estavam querendo ouvir o que eles tinham para fazer. E o que acontece? Eles têm inveja, né? E aí eles começam no quê? A primeira coisa que eles fizeram, né, André? Eles mandaram prender eles e colocar numa prisão comum. E é exatamente isso que você falou. Uma coisa, inclusive, Andresa, muito interessante, né? Eles foram compartilhar uma cela com ladrões, né? Com assassinos, né? E conforme, inclusive, olha só, Jesus tinha preparado eles para isso, né? Jesus lá em Marcos 13:9 diz assim, ó: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Serão levados à presença de governadores e terão que testemunhar a eles. E olha só, né? E eles foram perseguidos, quer dizer, vocês serão, lá em Lucas 10:23 diz assim, quando forem perseguidos, fujam para outro lugar, pois eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que isso venha acontecer, né? Olha só, Jesus já vinha falando, mostrando para eles o que tinham, o que ia acontecer para eles, ou seja, já estava começando a acontecer, né? Ou seja, Jesus mostrou, Jesus falou para eles que isso ia acontecer. E eles muito felizes, eu acredito, porque, na verdade, eles estavam participando daquilo que Jesus tinha falado para eles que iam acontecer. Então você vê, né, que coisa maravilhosa. Eu vejo assim, porque a palavra de Jesus já estava se cumprindo ali, naqueles momentos, com eles, né, Andressa? Que eles iam acontecer isso, né? Então, olha só, lá no 19, o que acontece? Vou ler o 19 e o 20 para a gente. Isso. Então. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. A gente sabe que lá em Hebreus 1:14, depois pega aí, confira isso, vai dizer que os anjos, eles são seres ministradores, né, de Deus, são seres que Deus usa para trabalhar ao favor daqueles que são os filhos do Senhor. E esse anjo, ele aparece para esses apóstolos aqui, e ele não está trazendo simplesmente um livramento para eles daquela prisão. Ele traz um livramento, mas ele traz junto um comissionamento. Ele não tira esses homens aqui, esses apóstolos dessa prisão, só para eles ficarem libertos daquilo simplesmente. Ele traz para eles, né, Larry, um comissionamento. Eles deveriam voltar ao templo, lá naquele lugar onde eles foram presos, continuar a falar de Jesus, mas o anjo diz uma coisa para ele: falar ao povo as palavras desta vida. O que é isso? As palavras dessa vida. É a mensagem, a palavra da vida é a palavra da qual depende a vida e a morte de uma pessoa. Isso é falar a palavra da vida. A vida eterna ou a morte eterna. Essas palavras, isso que eles estavam anunciando, isso que eles estavam pregando ali, eram palavras que iam determinar a vida eterna de uma pessoa, né? Se era vida, se era morte. Essas palavras, elas são palavras que elas precisam ser ditas independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Né? Pensa, a ordem que o anjo dá a eles ali, esse comissionamento, é que eles voltem para aquele lugar, né? Eles podiam pensar assim: olha, esse anjo veio aqui, extraordinariamente nos libertou, então agora a gente vai dar um pé daqui, vamos sair daqui. Uma coisa sobrenatural aconteceu naquele momento. Pelo contrário, vocês vão voltar lá para aquele lugar e vocês vão falar dessas palavras. Pensa o perigo disso. Então, essa palavra que traz vida, que transforma, ela precisa ser falada independente das circunstâncias, independente das pessoas quererem ouvi-la ou não, né? Nós temos que falar, porque quem traz o convencimento, quem toca o coração, quem faz aquilo penetrar na mente e no coração do homem é o Espírito Santo. Nós temos que falar, né? Um acontecimento ali, assim, Andresa, eu vejo assim, sabe, eles foram presos, né? E acontece aquilo, o anjo vem, abre essas portas, né, e dá essa ordem para eles, sabe? Uma coisa sobrenatural, um ato ali desse anjo, assim, eu acredito que eles voltaram a ter aquela confiança extraordinária, diz, realmente Deus está conosco aqui, né?
E se ele está mandando, vamos voltar para lá. Porque já era a segunda vez, né? Sim. E agora foi a segunda vez, Uhum. né? Um pouco mais apertada, na verdade, né? Porque ele manda eles irem lá pregar a palavra, né? A palavra Palavra da a vida, palavra né? da vida, né? Uhum. né? Mas está Essa mostrando, vida. mostra para nós, Andressa, uma coisa assim muito importante, né? Que independente da situação, independente de onde você esteja, né? Deus te dá uns livramentos também para que você continue pregando a palavra dele. Vamos ver se Né? eles obedeceram, então? Vamos ver. 21 aqui. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Então, olha aqui, a gente vai ver a perplexidade. Eu fico imaginando com que cara aquelas pessoas ficaram, né? E eles ali, Andressa, eles eram normalmente mais de 70 pessoas reunidas, sabe? Eram pessoas do Sinédrio e todo esse pessoal que estava ali, convocaram eles, né, para ir para lá. Imagina só o pensamento de toda essa gente do que tinha acontecido ali, né? Realmente Deus faz coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender, mas é para mostrar para nós e para os outros aquilo que ele realmente pode fazer, né? E olha só, Andresa, o que está registrado no texto mostra para a gente coisas assim muito interessantes, sabe? Tudo o que aconteceu nessa prisão, de ter aberto, né? Eu vejo assim, eu vi até uma relação interessante sobre o Atos 16, 26, lá na frente nós vamos ver, inclusive, vocês vão estudar com a gente aqui, lá aconteceu ao contrário, lá abriram todas as portas, abriram as prisões e eles continuaram lá dentro Paulo pregando. e Silas, né? Exatamente. Olha só que coisa interessante. E aqui aconteceu ao contrário. Eles saíram e eles mandaram ver lá e estava tudo trancado. As portas tudo trancado. Que mistério é esse para eles? Como que essa gente saiu lá de dentro? Né? Então isso tudo chama atenção e mostra mais uma vez que para Deus nada é impossível. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. E acabou. Então, e essas pessoas, Andresa, elas ficaram ali, vamos dizer assim, a própria Bíblia fala que eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Deus faz muitas vezes coisas que nós mesmos nunca vamos entender, sabe? Nunca vamos entender. Mas eu fico feliz por entender o seguinte, entender que numa ação extraordinária de Deus, né, o homem ainda ele continua ali, sabe? Como eles ali, sabe? Não, mas ele está conosco. Vamos lá porque ele está conosco. Vamos enfrentar, vamos apanhar, vamos brigar, vamos fazer o que tiver que fazer. Mas eles estão conosco. Não é verdade, Andresa? Olha só o 25, então. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência. Foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha só, a gente sabe que os saduceus, eles eram um grupo de pessoas que eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, não acreditavam em anjos, né? E de repente eles se deparam com uma situação dessa que aconteceu ali, de um anjo vir e extraordinariamente, sobrenaturalmente, tirar esses homens dali. Então, essas pessoas, elas ficaram meio que encurraladas, né? Aquilo que aconteceu, os fatos que aconteceram, iam totalmente contra a teologia que eles pregavam ali, né? Que eles criam, ia totalmente contra aquilo que eles estavam dizendo ali. Então, eles ficaram ali encurralados,
pelas evidências, né? Todo mundo estava vendo aquilo, E o né? interessante é que eles começaram aí já a temer que eles fossem apedrejados. Sim. Por que eles começaram a temer? Tinha muita gente. Tinha muita gente Com ali já certeza, ouvindo. muitas dessas pessoas viram na noite anterior que eles Exatamente. mandaram prendê-los e agora eles estavam ali de Estavam novo. ali pregando de novo, né? Livres, tranquilos, né? Então, olha só como Deus prepara. Até isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Muitas vezes, Andresa, Deus manda situações e pessoas que nós nem conhecemos, né? Que estão nos protegendo, porque as pessoas estão vendo, olha, está acontecendo alguma coisa, né? E ali, nesse caso especificamente, muita gente vendo e eles ficaram. Tanto é que agora a forma que ele está sendo levado, que eles vão ser levados, por exemplo, né, lá para o Sinédrio, é uma forma mais tranquila, sabe, sem muita força, porque eles faziam isso, eles pegavam prendendo e laço Sim. e davam pancada e etc e tal. E aqui não, aqui acontece um pouquinho diferente a situação, não é verdade, André? Olha só o 27 então. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, o sumo sacerdote ali está furioso com o que aconteceu, e ele está furioso por dois motivos. Uma, porque eles desobedeceram a uma ordem que ele estava dando, e uma ordem do sumo sacerdote naquele momento da história do povo judeu, de todo o contexto ali daquele povo, era lei, né? Você tinha que obedecer. Então ele está ali furioso porque ele desobedeceu aquilo e porque, além disso, estão acusando, corretamente, a gente sabe disso, acusando eles de terem crucificado a Jesus. A Jesus. Meu Deus do céu. E aí vai se cumprindo mais uma vez, Andresa, a parte que Jesus falou lá atrás também. Ou lá atrás, ou lá para frente, na verdade, né? Dizendo que eles iam ser entregues nas sinagogas, iam ser julgados, né? Iam ser condenados, né? Mais uma vez acontece a mesma coisa. Estão sendo acusados, estão sendo, né, forçados a fazer e a tentar. Eles estavam persuadindo a eles, na verdade, Andresa, para que eles não falassem de Jesus. Sim. É isso que estava acontecendo, né? Vamos ver como que esses apóstolos responderam, então, a isso que eles estão falando. Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que ele está dizendo aqui, né, Larry? Eu vou até continuar aqui antes da gente comentar. Sim. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, olha que resposta que esses homens deram a eles, né? Eles estão afirmando ali que a autoridade de Deus é muito superior à autoridade dos sacerdotes ali, né, naquele momento, né? E o sacerdote acusou eles e está falando isso, né? Que eles foram culpados pela morte de Jesus. E o Pedro fala a verdade, foi vocês mesmos, vocês que fizeram isso, né? Muitas vezes a gente tem medo de falar a verdade para as pessoas, né? Mas o Pedrão aqui, gente, olha, surpreendeu todo mundo de novo. E essa é a questão, né? Eu penso assim, muitas vezes a gente pode chamar isso de custo, né? Mas o custo de você ser cristão é você obedecer a Deus, mesmo que isso te leve a circunstâncias ruins, né? É obedecer a Deus antes dos homens e saber que você pode ter consequências bastante pesadas sobre isso, mas é suportar essas consequências. Obedecer a Deus, suportar as consequências que isso possa te trazer. E cada vez mais, nós que até então vivemos num país onde nós temos uma liberdade religiosa, onde nós podemos pegar a nossa Bíblia, estar aqui colocando um vídeo na internet para você, onde nós podemos nos sentar numa praça e ler a Bíblia, falar na rua da Bíblia, onde nós podemos nos reunir para estudar a palavra de Deus.
eu realmente creio que esses tempos vão ficar cada vez mais escassos, né? E aí nós temos que rever olhar para esses exemplos aqui desses homens, né? Eles mantiveram o seu posicionamento, eles tinham uma ordem a cumprir e antes importava obedecer a Deus, ainda que isso significasse, no mínimo para eles ali naquele momento, voltar para a prisão. No mínimo. Né? Obedecer e dessa vez, com certeza, lugar, eles não iam deixar lá para onde nenhum vir tirar. Acho que eles iam dar um jeito meio rápido ali. Então a gente tem que saber isso. Muitas vezes a gente tem medo das consequências. Muitas vezes a gente não fala aquilo que tem que ser dito, não ministra um evangelho verdadeiro, um evangelho, sabe? Porque o evangelho, Larry, ele é... E nós ouvimos isso outro dia numa aula nossa, né? Que a maior prova de amor que a gente pode ter para uma pessoa é falar do evangelho. E que, assim, na maioria das vezes, alguém que você vai falar do evangelho para ele, a primeira reação vai ser de ter raiva de você. Porque o evangelho nos confronta, o evangelho mostra a nossa pequeneza, a nossa maldade, o quanto mal e perverso nós somos. E a gente muitas vezes não faz isso com medo da reação do outro. E tu pode ver que Pedro aqui, a primeira coisa, né, ele está confrontando. Está confrontando. Está confrontando. Homens, né? E não está confrontando qualquer um, não está pregando para qualquer um, ele estava pregando para o homem. Que tinha autoridade. Exatamente. Não era só uma autoridade religiosa. Nesse momento, ele tem, o sumo sacerdote, ele tem uma autoridade política sobre essas pessoas. Ele pode mandar prender. Não só prender, como fazer o que fizer. Né? Exatamente. Então, gente, o que nós podemos tirar nesses versículos que a gente está lendo aqui agora, né? Uhum. Obedecer a Deus em primeiro lugar. Obedecer a Deus, né? Falar a verdade. É isso que nós temos que aprender e temos que fazer. Não é verdade, Andressa? É verdade. Vamos lá, então, verso 33. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Gente, Satanás fez um trabalho na mente desses homens de uma forma também muito forte, Andressa. Olha só, eles viram tudo, eles presenciaram, sabe? Eles conheceram Jesus. Essa gente conheceu Jesus, né? E tudo acontecendo ali, tudo acontecendo naqueles momentos ali, e eles ainda têm isso contra essa gente, Andressa. Eu vejo isso. Quantas vezes, assim, você está falando para uma pessoa, a pessoa está se matando, a pessoa está tendo problemas de todos os lados, você está vendo, todo mundo está vendo aquela pessoa se matar, você fala de Jesus, sabe? E é a mesma coisa, sabe, Andressa? O diabo fez a cabeça dessa gente aqui de uma forma impressionante, né? Verdade. Mostrando que eles iriam perder, que eles iriam ter muitos problemas em relação a tudo isso, né? E veja bem, esses homens aqui, né, que compunham o Sinédrio aqui, eram homens muito cultos, muito estudados, letrados, e eles estavam aqui furiosos, né, chegaram aqui ao ponto de querer matá-los. Imagina o grau da raiva que essas pessoas estavam, por homenzinhos iletrados, pescadores, homens simples, né? Sim. Extremamente simples. Mas isso que é por causa dessas pessoas? Não, é porque a palavra de Deus, eu vou até ler uma frase que eu separei aqui do reverendo Hernandes Dias, que ele diz assim: a pregação amolece uns e endurece outros. Aos que se arrependem, oferece vida, e aos que se mantêm rebeldes, proclama condenação. É por isso que esses homens se enfureceram dessa maneira. Eles são esse grupo que não se arrepende, que não recebe a palavra. Né? Exatamente. Isso traz esse Meu endurecimento. Deus, endurecido. Que corações endurecidos essa gente. Olha, meu Deus. Vamos lá então, Luiz. Vou ler aqui agora o 34, então. Até o 30 pode. Mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo... Quer falar aqui? Não, pode dar sequência. Vou só falar aqui um pouquinho até do o 40, Gamaliel. Que eu achei então, interessante, né? Só para a gente não confundir aqui depois. Gamaliel, ele era neto
do grande rabino Halel. E a gente vai ouvir falar de Gamaliel depois lá na frente, porque ele foi aquele mestre, foi aquele quem ensinou Paulo. Saulo até então, né? Saulo de Tarso, é ele que ensina. E esse homem está aqui nesse momento, esse homem que era tão instruído, que era um mestre ali entre eles, ele era muito respeitado pelo povo. A gente vai ver esse homem agora que ele está tentando aqui trazer essas pessoas que estão enfurecidas, como o verso anterior nos disse, né? Estão ali com raiva, enfurecidas, trazer eles a uma reflexão, que a gente vai ver aqui agora. Que reflexão é essa que ele quer trazer? Vamos ler aqui então o verso 36? Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Muito bem. Olha, o Gamaliel foi usado aqui, né? A gente não sabe e não tá nas escrituras, não fala se esse homem era um convertido, né? Mas porque ele estava ali no Sinédrio e tal. Mas ele tem uma passagem interessante, Andressa, também que eu conheci sobre o Gamaliel. O Gamaliel era filho do Simão. Sabe qual Simão? Olha só como é interessante. O Simão era aquele homem que tinha recebido através do Espírito Santo que ele não morreria sem conhecer Jesus. Simeão. Simeão. O Simão, eu tô aqui pensando quem é o Simão, Perdão, gente. Quem é o Simão? Simeão, tá? Ele não morreria sem conhecer Jesus. Olha só como que é interessante. Por isso que eu digo, ele é de uma família... Só para contextualizar, Simeão é aquele homem que quando José e Maria levam Jesus no templo, o menino Jesus lá bebê, né? Exatamente. Simeão é quem vem e Deus revela que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Exatamente. E aí ele declara, agora já posso morrer. Agora eu posso morrer. Porque já vi. Então, olha só como que é interessante. Ele era filho desse cara, desse homem. Interessante. Né? Não sabia muito dessa. Interessante, é. Só sabia que ele era neto do grande rabino Halel. Sim, olha só, como que é interessante. Então ele foi usado. Ele foi usado nesse momento, Andresa, né? Para dar uma acalmada ali nesse pessoal, né? E para mostrar para eles que... E é muito inteligente a forma que ele falou. Porque, olha, se não for de Deus, gente, esses caras vão se dispersar como todo mundo, né? Aí se for de Deus, aí é diferente, né? É claro que a gente não pode levar como um conselho ao pé da letra do que Gamaliel está falando aqui, porque a gente até vê que por permissão de Deus, né, por decreto do Deus todo soberano, há muitas doutrinas falsas por aí que crescem e permanecem por séculos e séculos e milênios que estão aí, né? Mas nesse momento foi algo que deu uma acalmada naquelas pessoas ali. E veja que ele entra com argumentos ali, né, mostrando coisas que aconteceu. Ele traz exemplos aqui de dois homens que a gente não tem registro histórico, assim, né, de quem são essas pessoas. Existe o historiador Flávio José faz uma referência dizendo que esse Teudas, ele persuadiu um grande grupo de pessoas a segui-lo até o Rio Jordão, declarando que ele era profeta, mas depois ele foi decapitado e os seus seguidores ali foram dispersos. E Judas, o galileu que ele fala ali, era um rebelde contra a instituição ali, contra ele se rebelava muito contra o pagamento de impostos. Quando então ele era assim um cara meio fanático contra esse historiador, e dizendo assim, ele tinha a sua posição, que Deus era o único, então e por isso pagar impostos
a um governante era um ato herege, era um pecado, isso não deveria ser feito. Mas depois as pessoas que seguiam essas pessoas também desapareceram. E eu acredito que naquele momento da história, onde essa nação toda estava esperando pelo Messias, muitos se levantaram dizendo ser um Messias, né? Exatamente. Então, por isso ele chega aqui agora e fala, a gente já viu essa história várias vezes e vamos deixar isso ali, vamos deixar isso passar e ver o que dá, né? Até porque ele sabia que qualquer coisa que se tentasse contra eles ali agora, assim como eles trouxeram ele dessa vez com calma, com medo do que as pessoas pudessem fazer, qualquer atitude deles ali agora, diante do que tinha acontecido, podia causar uma revolta popular ali, né? Sem dúvida. Vamos para o 41. Eu li o 38? Nem sei se eu li. Leu até o... leu até, sim. Então vamos lá, vamos ler o 41 agora? Sim. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Não, perdão, gente. Vou ler aqui, o 38. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Perdão, é verdade, né, Andressa? Mas olha só, essa parte aqui me chama muito a atenção, que eles ficaram alegres por terem sido dignos de serem humilhados por causa do nome. Quem de nós age dessa forma hoje, né? Fica alegre por ser humilhado. Eles foram açoitados, apanharam ali, deve ter sido uma coisa bem feia, eles devem ter, né? Mas eles ficaram alegres com aquilo. Gente, Jesus falou várias vezes sobre isso, né? Que o mundo iria odiar, que o mundo odiou ele, que muitos no mundo odiaram ele e muitos odiariam eles também, né? Então, por esse fato e por muitas passagens, muitas palavras que o próprio Jesus falou, eles ficavam alegres, porque eles sabiam que não era o carro que eles iam ganhar, uma carroça naquela época do modelo ultra não sei o que, sabe? Eles ficaram felizes porque eles foram humilhados, porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. E lá, todos nós que ouvimos, que vimos, que vivemos as maravilhas de Cristo, não podemos nos calar. Esses homens, eles estavam prontos para serem presos, mas não estavam prontos para se calarem. Esses homens, eles estavam prontos para morrerem, mas jamais deixar de proclamar a Jesus Cristo. Foi isso que a gente viu eles fazendo aqui. Eu quero até ler aqui pra gente, antes da gente encerrar, lá uma frase do Tertuliano que diz assim: falando às autoridades, Tertuliano, quando falou às autoridades do Império Romano, ele disse assim: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais cresceremos. A semente é o sangue dos cristãos. E para a gente encerrar mesmo, vamos lá no 42, que diz assim, né? Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixando de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então é isso que eu pego de resumo, sabe, Andressa, dessa passagem do Atos 5, sabe? É o que nós temos que fazer, sabe? Independente se nós estamos na igreja, né? O lugar em que nós estamos, nós temos que pregar e entregar a palavra que nós aprendemos, que nos foi ensinado. Aquilo que nos transformou. Aquilo que nos transformou. Levar para todos. Gente, é isso que Deus quer com a gente. Se é uma coisa que fica pra gente aqui nesses versos, aqui o capítulo 5, 17, é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Obedecer ao Senhor é mais importante do que obedecer a homens, ainda que isso nos leve a circunstâncias bastante ruins.
essa deve ser a nossa Deus. posição. John Stott diz assim que a perseguição, ela refina a igreja, mas não destrói. Amém. Que seja assim, né? Gente, se preparem para a semana que vem, vamos chegar agora. Vamos chegar no capítulo 6. Vamos chegar no capítulo 6. Obrigado pela vida de cada um de vocês. A gente tem orado. Eu quero orar agora nesse momento com vocês também. Senhor, fechem os seus olhos. Nós estaremos orando. Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor Deus. E agradecer, Pai, porque cada dia nós temos aprendido um pouco mais da Tua palavra, Pai. E que nós possamos realmente, Pai, levar a Tua palavra de casa em casa, não somente no templo, mas a todos aqueles que necessitam ouvir um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor nos use. Use cada um de nós, Pai, a podermos pregar a Tua palavra aonde quer que o Senhor queira que nós estejamos, Pai. Nós Te agradecemos. Pedimos, Pai, a Tua bênção e a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Andresa? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.